E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar uma nova dinâmica, um novo momento da Idade Média, que seria a Baixa Idade Média. Nos vídeos anteriores, nós gravamos algumas características da Alta Idade Média e tudo aquilo que ela representava, tudo aquilo que, de certo modo, caracterizava o primeiro momento do mundo medieval, pautado basicamente pela formação do feudalismo e por todas as características que esse feudalismo tinha, por todas as questões envolvendo o mundo feudal, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista da própria organização da sociedade. Então, nas outras aulas que vocês podem encontrar no canal, nós temos essas características feudais discriminadas, organizadas, para que você possa entender a Alta Idade Média e o processo de formação do feudalismo, o processo de formação desse mundo, dessa Europa, que começa a se feudalizar lá no finalzinho do Império Romano e que passa a ter uma característica bem peculiar, lembrando que essa característica feudal que nós trabalhamos com vocês nas nossas aulas é uma característica do mundo feudal francês, o modelo francês, que é o modelo mais perfeito, se assim a gente pode dizer, para pensar no modelo feudal como um todo, tá? O historiador Georges Duby é o historiador que mais conseguiu pesquisar e mais conseguiu trazer para nós essas características feudais, sobretudo de uma Europa ocidental e mais particularmente do mundo francês, tá bom? Do que hoje seria a França, beleza? Hoje nós vamos começar o nosso trabalho vendo um pouco sobre a Baixa Idade Média. E na Baixa Idade Média nós temos dois grandes perfis, dois grandes momentos, dois grandes períodos, certo? Nós sempre fazemos como? Primeiro, fazemos essa divisão aqui, ó. Nós temos o que a gente vai chamar de a Baixa Idade Média como sendo aquele período marcado pelo século XI ao século XV. Então, a partir do século XI, nós já vamos começar a ter algumas transformações bem interessantes na Europa, tá bom? E essas transformações eu coloquei aqui para vocês, as mais importantes transformações que estão aqui e daquele outro lado. Nós vamos discutir cada transformação dessa e pensar nas suas consequências, porque são exatamente essas consequências que fazem com que esse mundo que a gente chama de mundo feudal comece, inclusive, a se reestruturar, e diga-se de passagem que reestruturar significa começa a se esfacelar e, por incrível que pareça, dá origem a uma outra realidade, a um outro mundo, a uma outra possibilidade histórica, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, a partir do século XI, como a gente colocou aqui, ó, nós vamos ter a chamada primeira fase do processo, tá bom? A primeira fase da Baixa Idade Média. Geralmente os historiadores fazem a seguinte reflexão: quando se coloca o termo baixa, necessariamente, nós vamos pensar que uma das características da Baixa Idade Média é a crise do mundo feudal. Lógico que essa crise ela vai acontecer num segundo momento, sobretudo a partir do século XIV. Depois do século XIII, o século XIV traz algumas problemáticas, a exemplo das guerras, da peste, da fome, das revoltas camponesas e assim sucessivamente. Coisa que nós iremos trabalhar em outro momento. Aqui a gente vai pensar o seguinte, que nessa primeira fase, é uma fase, inclusive, que nós poderemos colocar como uma fase interessante para a Europa, tá? Porque nós temos, olha a primeira característica que nós temos aqui, o fim das invasões bárbaras. Lembrem-se, a Idade Média oficialmente vai começar no século V, tá? E século V a gente está no final do Império Romano, com algumas invasões bárbaras acontecendo ainda. Então essas invasões elas acontecem, essas invasões elas continuam, elas têm um momento que elas vão dar uma
uma reduzida. Depois nós temos uma grande invasão dos chamados povos nórdicos, dos saxões, dos bretões, dos daneses, tá? Esses povos também vão fazer uma invasão, né, sobretudo na região da Inglaterra e, por que não dizer, no norte da França também. Então, a partir do século XI, qual é a novidade que nós vamos ter na Europa feudal? Tá? Olha a palavra-chave aqui, ó, o fim das invasões bárbaras. E aí vocês hão de concordar que a partir do momento que nós temos o fim das invasões bárbaras, as pessoas na Europa começam a viver com um pouco mais de tranquilidade. Isso é uma coisa muito lógica. Os feudos vão viver com um pouco mais de tranquilidade, porque a guerra, ela está sendo algo que não está acontecendo em grande quantidade. As pessoas não precisam mais, de certa forma, investir todas as suas forças para a guerra, porque a guerra ela tem reduzido de forma considerável, certo? E o que é que você tem de consequência disso? Vamos pensar aqui um por um. Primeiro, com o fim das invasões bárbaras, eu disse, como as pessoas não precisam mais, né, juntar as suas forças, investir as suas forças, as suas armas, os seus planejamentos, os seus exércitos na guerra, então a partir desse momento o que é que vai acontecer? Esses feudos começam a investir toda a sua força em uma outra possibilidade, que é exatamente a agricultura, que é exatamente se focar mais para dentro do próprio feudo, para as atividades rurais como um todo. E nesse sentido nós vamos ter, primeira coisa, o aperfeiçoamento. Isso aqui é a primeira grande questão, vou colocar aqui, primeira grande questão. O aperfeiçoamento da produção agrícola. É nesse momento, por exemplo, que nós vamos ter uma grande quantidade de tecnologia que os homens feudais, que os homens medievais começam a organizar. E essas tecnologias podem ser muito simples para nós hoje, mas para eles elas têm impactos consideráveis, tá bom? Então é você pensar, por exemplo, na criação do arado de ferro. A utilização do ferro na agricultura substitui a madeira. E aí você tem uma possibilidade maior, né, de conseguir tratar a terra. A charrua, que seria um arado mais significativo, mais forte, tá? O uso do cavalo para arar a terra. O cavalo ele tem velocidade 3 vezes mais do que o gado. Isso quer dizer basicamente que você conseguiria arar a terra 3 vezes mais, né, numa velocidade 3 vezes mais, certo? O moinho hidráulico, ou seja, a possibilidade de você ter um moinho movido a água, né, e não mais a força motriz humana. A rotação trienal de culturas, que significa basicamente você dividir a terra em 3, tá? E a cada ano você vai deixando um pedaço dessa terra, uma grande quantidade dessa terra descansando, para que você não consiga cansar muito a terra e que essa terra te dê, por consequência, muita produtividade, tá? E outras coisas que esses homens medievais inventam nesse momento. E aí, como consequência disso, você tem um aumento considerável da produção agrícola. Como também, essa produção agrícola faz aparecer pela primeira vez a possibilidade de um excedente de produção. Coisa que a gente não tinha no medievo, porque a agricultura era de autossuficiência, era de subsistência. Produzia-se somente aquilo que se precisava para comer, para abastecer o feudo. Só que pela primeira vez, a partir do século XI, nós temos um excedente de produção que faz com que nós tenhamos uma outra coisa aparecendo aqui, que é exatamente o comércio. Comece a pensar que isso aqui é um ponto de reflexão para todos vocês. Comecem a pensar que isso aqui é um ponto bem interessante de reflexão, porque você está vendo aqui que está começando a aparecer uma coisa chamada de comércio, e esse comércio ele é algo que não havia no período anterior,
Porque nós tínhamos os feudos que eram autossuficientes e eles não precisavam comercializar um com os outros. O crescimento demográfico, você tem uma população que nesse momento começa também a aparecer, né? E essa população ela aparece e ela começa a crescer e aí você começa a perceber quais são as grandes, né, modificações que nós temos nesse mundo feudal, tá? Ou seja, ó, a excedente de produção, olha as palavras-chave, ó, o aparecimento do comércio, você tem a expansão territorial que passa a ser também algo significativo. Porque a partir de agora, esses homens, eles estão começando necessariamente a ter um pouco mais de força econômica, né? Eles começam a criar possibilidades comerciais. Com as possibilidades comerciais, nós temos, por exemplo, a necessidade da moeda. Então comece a perceber que é nesse momento que a gente tem o quê? O aparecimento de algumas práticas que nós não tínhamos em tempos mais anteriores. Tá bom? E a questão mais importante que você tem nesse momento seria exatamente o quê? Ó? As chamadas cruzadas medievais. Que não eram chamadas assim, tá bom? Eram chamadas assim, ó. Elas eram chamadas de peregrinações, tá bom? E, de certa forma, essas peregrinações, elas tinham uma outra funcionalidade aqui, uma outra nomenclatura, que seria chamada, necessariamente, de Guerra Santa. Então, percebam, né, que essas características que nós temos, né, do mundo feudal como um todo, nos faz pensar, entre outras questões, na possibilidade de que, poxa, a partir de um determinado momento, o mundo feudal começa a sair do seu, né, da sua característica fechada e começa a buscar novas possibilidades em outros territórios. E aí eu coloquei algumas reflexões em relação às cruzadas, como, por exemplo, aquilo que a gente vai chamar de antecedente. O antecedente é o domínio dessa galera aqui, ó, desse povo aqui, ó, dos turcos seljúcidas. Eles faziam parte de um império de característica islâmica, tá? Eram povos expansionistas. E esses povos, eles eram o quê, professor? Eles conquistaram, ó, a região da Palestina. E conquistar a região da Palestina significa também conquistar a Terra Santa. Nós estamos falando exatamente, né, desse espaço aqui, ó. Então, a partir de um determinado momento, gente, os turcos, aqui, ó, seljúcidas, eles conseguiram conquistar a Palestina. E eis que conquistar a Palestina significava conquistar a Terra Santa, porque lá em Jerusalém nós temos também uma parte dela que passa a ser considerada sagrada para o Islã, assim como tem uma parte considerada sagrada para o judaísmo e uma parte considerada sagrada para o cristianismo. A partir desse momento, o que é que vai acontecer? O Papa, está aqui o nome dele, ó, Urbano II, faz uma reunião. As reuniões papais são chamadas de concílios, tá? Ele faz uma reunião chamada de Concílio de Clermont, lá na França, conclamando os guerreiros franceses em fazer uma guerra contra os turcos, tá aqui os turcos, ó, seljúcidas, para retomar o controle da Terra Santa. Uma peregrinação, uma guerra santa contra esse povo. Esses homens começaram a organizar exércitos. Uma das características do fardamento, dos uniformes, era uma cruz vermelha, representando que eles eram os grandes representantes de Cristo, que eles tinham sido escolhidos por Cristo para fazer necessariamente o movimento. E aí nós vamos ter 3 grandes motivações para que aconteçam essas cruzadas. A primeira delas é uma motivação religiosa, tá bom? Que tem a ver com o quê? Vou repetir só o nome aqui, ó, tá bom? Tem a ver com isso aqui, ó. Eles, cristãos, querem retomar Jerusalém do controle dos turcos seljúcidas. Eles querem tomar Jerusalém do controle desses caras.
Eles eram islâmicos. Inclusive, o Islã, nesse momento, passa a ser considerado o principal inimigo da fé cristã. Tanto é que esses turcos aqui, esses turcos seljúcidas, eles passam a ser chamados pelo cristianismo, galera, olha o termo, passam a ser chamados de infiéis. Tá bom? Infiéis ao discurso católico como um todo, a Igreja Católica, a instituição católica. Então nós temos uma motivação religiosa. Ir para Jerusalém significava combater os infiéis, significava ganhar do Papa uma indulgência de perdão. E como você tem, 1095, tá? Foi pertinho do ano 1000. Como o mundo não tinha se acabado no ano 1000, porque as pessoas acreditavam que a cada 1000 anos o mundo poderia se acabar, eles inclusive acreditavam que estava próximo do fim do mundo. E estando próximo do fim do mundo, seria interessante você ir até a Terra Santa para pagar seus pecados, entre outras coisas. Existem motivações que nós chamamos aqui, gente, de motivações sociais. Vou colocar duas palavras. Primeiro, os homens pobres vão para Jerusalém, vão para o Oriente, porque o Papa vem dizendo a eles que se eles chegassem no Oriente e, inclusive, conseguissem tomar riquezas dos islâmicos, essa riqueza seria deles. Os homens pobres começam, inclusive, a achar que ir para o Oriente e conseguir terras significava que eles sairiam da condição de pobre lá no Ocidente e teriam uma condição de nobreza, de dono de terra no Oriente. Então isso, de certo modo, fascina esses homens pobres. Mas, além deles, nós temos alguns filhos de nobres que também vão para Jerusalém nesse momento. E aí você pergunta, Alisson, o que é que os filhos dos nobres vão fazer em Jerusalém nesse momento? Lembrem-se, o segundo filho de uma família nobre não tem direito a nenhum tipo de herança. E o que é que eles pensam nesse momento? Ora, se eles não têm direito a nenhum tipo de herança, eles vão para Jerusalém ver se conseguem terras para que eles possam ter riquezas não só na Europa, tá? Mas agora riquezas no Oriente, já que o Oriente também significava para eles esse mundo de riqueza, esse mundo, de fartura, entre outras coisas, lembrem disso. E existem também as motivações que são econômicas, tá bom? Por exemplo, poderemos dizer aqui, que os comerciantes de cidades importantes como Gênova e Veneza, eles passam a financiar as cruzadas como uma forma de transformar as rotas de cruzada em rotas de comércio. Se ligue, as rotas de cruzadas em rotas de comércio, tá? Tenham cuidado nisso, porque essas rotas de cruzadas, elas são, sim, transformadas em rotas de comércio. Tá bom? Então, quando vocês forem perguntados nas provas no Enem como um todo, as motivações das cruzadas são essas três. É lógico, se a gente pesar um pouco, a principal motivação é uma motivação econômica, é religiosa. Mas as outras são possíveis também. E para fechar a nossa discussão, o que é que nós temos? Primeiro, o que é que significa, qual é a grande consequência do movimento cruzadístico? Religiosamente, ele vai ser um fracasso. Porque as várias cruzadas que nós tivemos, nenhuma conseguiu sucesso. Militarmente, religiosamente, ela é fracassada. Mas nós tivemos algumas consequências aqui, olha só. A aproximação do Ocidente com o Oriente. Lógico que essa aproximação, gente, ela vai acontecer mediante o quê? Mediante qual atividade? Olha aqui, mediante a atividade do comércio. Religiosamente, nós não temos essa possibilidade, muito pelo contrário. E a outra coisa que será discutido com vocês em outra aula, em outra videoaula que eu vou gravar para vocês, que é exatamente o quê? O renascimento comercial e urbano.
Isso significa exatamente o que, professor? Que ó, as rotas de comércio entre Ocidente e Oriente começaram a se cruzar. E neste entrecruzamento de rotas, nós tivemos, olha para cá para a gente fechar, ó, o aparecimento das feiras, ou seja, ó, renasce o comércio, e o renascimento das cidades. Tá aqui, eu vou colocar para vocês, ó. O renascimento, o aparecimento das cidades. O que significa, entre outras coisas, que a partir desse momento nós vamos ter o quê? Feiras e cidade, comércio e vida urbana. E aí essa é a segunda grande transformação que nós temos. O primeiro grande conjunto de transformações está tudo aqui, ó, que eu trabalhei com vocês. E o segundo grande contexto de transformação são esses aqui, tá bom? Então, fiquem com essa aula, depois eu vou gravar uma outra videoaula para pensar um pouco, ó, a segunda fase da Baixa Idade Média. Um grande abraço para todo mundo.